caríssimos, seguindo para o bloco 2, vamos lá. Professora, vamos ao que me interessa. Eu quero ganhar dinheiro. Professora, e o advogado constituído, ou seja, aquele advogado que cobra pelos seus serviços? Como é que funciona? Como é que se faz essa cobrança da pessoa, do advogado em relação ao seu cliente? Primeiro, pessoal, vamos conversar sobre a aceitação da causa. No início das nossas aulas, eu falei que o advogado, ele precisa ser uma pessoa que tenha um filtro. Eu não posso patrocinar toda e qualquer causa. Não posso patrocinar, por exemplo, lide temerária. Poxa, você já olha para a situação que o teu cliente te expõe e fala, isso aqui é inviável, é impossível, é maluco o que esse cara está me solicitando. Pessoal, você não vai patrocinar nenhuma sandice, né? Por favor, tenham esse filtro. E ainda, o advogado, ele precisa agir com verdade. O advogado não deve mentir. Mas, professora, conheço advogados que mentem. Ou, professora, o sucesso da causa é necessário mentir? Não é, pessoal. O advogado, ele é um pilar muito importante da nossa democracia e ele deve atuar com verdade e com retidão. Então, primeiro você faz esse filtro de antemão para ver se você aceitará a causa. Feito esse filtro preliminar, que possivelmente você já vai conseguir avaliar isso em uma consultoria preliminar, que a gente chama. No segundo momento, você precisa decidir quanto cobrar, como cobrar, tá? Então você é um advogado que vai prestar um serviço, é um serviço intelectual, né? E você precisa mensurar quanto é que vale isso, né? Quanto é que vale isso? Quanto que vale os meus honorários? Meus caros, nós temos uma tabela mínima que as seccionais, o que são as seccionais? São os estados, né? A OAB nos seus estados. Cada estado tem uma tabela mínima de honorários. Ou seja, cada ato a ser feito, há um mínimo a ser cobrado. Por exemplo, a petição inicial tem um valor específico. Professora, para que serve essa tabela? A tabela é um direcionamento mínimo. Mínimo. Ou seja, não se cobra abaixo da tabela da OAB. Para quê? Para que se evite os chamados honorários aviltantes. Professora, honorários aviltantes, o que é isso? Aviltante é sinônimo de humilhação, de desonroso. É fazer uma audiência por R$40. Isso é impossível. Poxa, você faz uma graduação em Direito, você faz uma especialização, você faz um mestrado, enfim, se aperfeiçoa. O teu serviço vale tão pouco, né? Então, faça pro bono, né? Mas não cobre valores aviltantes, porque isso desvaloriza toda a classe profissional. Tudo bem? Ou seja, se eu não posso cobrar abaixo, posso cobrar acima da tabela? Pode. Pode cobrar. Professora, mas quanto? Você vai avaliar. E o próprio Estatuto da Advocacia, né, as normas da OAB, elas indicam como é que se faz esse cálculo. A complexidade da causa, o que você vai precisar abrir mão, se você vai ter que renunciar a algum outro caso por conta desse. Enfim, tudo isso é levado em consideração no momento em que você cobra honorários. Tudo bem? Então você precisa estar atento a isso. Estes são os chamados honorários convencionados, em que você negocia com o seu cliente. Professora, eu quero cobrar além da tabela. Ofereça teu preço. Teu cliente aceitou? Tudo bem? Convencionário, teu cliente falou, não, poxa, o cara é bom, conheço a reputação dele. Vale. Tudo certo. Nós temos uma outra modalidade de honorários, os chamados honorários de sucumbência. O que são honorários de sucumbência? Meus caros, honorários de sucumbência é aquele em que a parte vencida paga o advogado da parte vencedora. Honorário de sucumbência pertence ao advogado. A parte vencida, chamada sucumbente, deve pagar honorários à parte vencedora. Professora, pera lá, gostei disso aí. Tem outro honorário possível de você receber? Processo civil, sim.
Professora, tem limites que indicam quanto é que eu vou receber? 10 a 20%, por exemplo, do valor da causa, artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, ok? Do Código de Processo Civil. Então, honorários de sucumbência, veja que está fora da relação cliente e advogado. Eu estou me referindo a um resultado de um processo em que eu tenho uma parte vencida, ou seja, eu venci. O meu direito se fez presente em detrimento daquele. E com isso, o juiz, ele vai arbitrar os honorários de sucumbência, levando em consideração esses parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil. Muito bem? Uma outra coisa que você tem que levar em consideração é que o advogado, ele não sai por aí olhando e fala, poxa, aquele cara ali precisa entrar com ação, entra com ação no nome dele. Não, pessoal, não é assim que funciona a coisa, tudo bem? Você vai atuar por meio de procuração. Por meio de procuração. Professora, o que é uma procuração? A procuração é um instrumento em que alguém te dá poderes para agir. É um instrumento que alguém te dá poderes para agir. Portanto, você só poderá ingressar demandando, defendendo um direito alheio se você tiver este documento. Ele é imprescindível. Também conversei com vocês que é possível que em algumas circunstâncias se dispense a procuração. Mas nós voltaremos e falaremos de procuração em um outro momento. Tudo bem? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.